que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. E anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, dois filhos. Era grande aqui, ó. Lar feliz, viviam em paz até que o mais jovem Que vende roupa. Lá na frente tem uma feira do rolo, né? Vender aquelas coisas velhas, usadas. Não vou fazer ao vivo porque eu tô com pouca internet. Não vou gravar. Na casa do pai, a mão chorando, e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei, e a ele pedirei, faz meu servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar, e ainda distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou, jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alparcas, vestes e anéis lhe ofereceu, e jubilante ele amou, meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado, meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei, e a ele pedirei, faz-me um servo de ti. Tá bom? Eu fui pegar um comprimido lá pra mim também, cadê a pomada? Sim, foi buscar uma pomada, macho. Vamos pegar a pomada, que ele tá só pra criança. Tá quente, né, sim.
você, Adriana. Bom dia primeiro, né? Tá bem? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. João capítulo 8, João capítulo 6, do Evangelho de João 6. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus. Se o mundo soubesse o que é vida, não estariam mortos, andando como zumbi e passando fome. Fome e sede de justiça. Fome e sede da verdade. O verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Por que a gente vê um monte de gente tentando se matar, cometendo suicídio? Por que as pessoas estão se drogando, se embriagando, odiando uns aos outros? Não adianta se esconder em religião. Religião é tampar o sol com a peneira. Você precisa comer o pão vivo do céu, beber a água da vida. Que a religião não vai mudar nada em você, só vai fazer você um hipócrita, se escondendo da verdade. O povo de Israel tinha tudo para reconhecer Jesus Cristo como o Salvador, como o Messias. Eles tinham toda a Escritura, as profecias, toda a história, falando desse homem, que ele viria e daria vida ao mundo. Mas eles não acreditaram. Eles o ignoraram. Jesus operava muitos milagres, e por isso eles corriam atrás. Por onde ele ia, aquela multidão ia atrás. Mas o que eles queriam era somente encher a barriga. Era só encher a barriga. O coração estava vazio, mas eles queriam a barriga cheia. Então Jesus falou assim: olha, vocês estão andando comigo porque vocês viram milagres, porque eu multipliquei pães e vocês se alimentaram. Mas aí ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí é que faz a diferença. Para que você está aqui na terra? Para comer o quê? O pão que o diabo amassou é o que a humanidade come: futebol, show de rock, funk, sertanejo, tudo músicas que levam o homem para o pecado, para a depressão, para a ansiedade, para a sofrência. Você gosta de sofrer? Quer ficar cantando música de corno? Para cantar música de corno tem que gostar de ser corno. Para cantar música de bandido tem que ser bandido. Para cantar música de prostituta tem que ser prostituta. O que é que você alimenta a sua alma? Só a sua barriga? Paulo fala para os atenienses:
que eles são ventres preguiçosos, são pessoas que só pensam em si mesma, em apenas realizar suas vontades. E nós não estamos aqui para isso. Deus nos colocou aqui nesse mundo para algo muito maior do que apenas viver para comer arroz e feijão. Jesus vai falar o seguinte para eles: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Deus não enviou Maomé. Quer que o mundo acredite em Maomé? Deus não enviou Buda. Buda desceu do céu, Maomé desceu do céu, Maria desceu do céu. Não, nem Abraão, nem Davi, nenhum personagem da Bíblia desceu do céu. Mas Jesus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele veio do Pai. Nós estamos aqui para justamente nos alimentar dele. Porque tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Escreve o apóstolo João. Sem Jesus, o homem está morto. Sem a conversão, é um zumbi andando pela terra. Cheio de cachaça, cheio de maconha, é um zumbi andando pela terra. Sem Jesus você está morto. Morto da Silva. Se não receber esse pão, não comer esse pão, continua morto. O povo vai questionar Jesus. Eles queriam dizer que Moisés era maior do que Jesus, porque abriu o mar vermelho. Quem criou o mar foi Jesus. Moisés abriu o mar que Jesus criou. Como que Moisés vai ser maior? Em Hebreus diz que Jesus é maior do que Moisés, no capítulo 3. Moisés não deu o pão verdadeiro, porque o povo passou 40 anos no deserto, comendo um pão que descia do céu, chamado maná. Mas ele está falando: olha, Moisés deu aquele pão, mas vocês morreram no deserto. Eles não reconheceram quem era o verdadeiro pão da vida. Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque esse pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo. Mas o apóstolo João diz: o mundo jaz do maligno. O mundo está morto. Religião não resolveu o problema do ser humano. Tanto é que os judeus mesmo são prova disso. Eles tinham escritura, tinham rituais, tinham sacerdotes, tinham profetas, e mesmo assim eles morreram no deserto. Morreram de fome, querendo colocar Moisés acima de Jesus. Se você quiser morrer de fome, é só você ficar de boca fechada. Mas a Bíblia diz que Abraão foi edificado dando glória a Deus. O pai da fé, chamado Abraão, ele viu Jesus pessoalmente há mais de 4.000 anos atrás. Jesus falou: Abraão me viu e se alegrou quando me viu. Ele disse: mas você não tem 50 anos? Como que Abraão te viu? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, Jesus não nasceu da Maria. O Verbo encarnou. Porque antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que ele já tinha morrido, que
Ele já tinha dado a sua vida em resgate da nossa. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Comparar Jesus com Maomé, isso é loucura. Colocar Maria como mãe de Deus, isso é loucura. Ele é o Todo-Poderoso, é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Mas eles estavam cheios de religião, barriga cheia, porque Jesus multiplicou pães, mas o coração vazio. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Teve um profeta da Bíblia chamado Elias. Ele entrou em depressão. Ele fugiu de uma rainha chamada Jezabel, que queria matá-lo, porque ele matou os 850 profetas do diabo. E ele foi se esconder. Foi para o deserto fugir. Mas ali apareceu um anjo para ele. Um anjo vindo de Deus. E deu pão e água para ele. E disse: levanta, come esse pão, bebe essa água, que o caminho ainda é comprido. Ele comeu, bebeu, porque ele tinha uma caminhada. Anota aí o nosso WhatsApp. Ele tinha uma missão: levar o nome desse Deus, mostrar para esse mundo quem é o verdadeiro Deus. Essa é a nossa missão. Mas se você não conhece, como é que você vai apresentar para alguém um Deus que você não conhece? Como é que você vai viver? Pão vivo que desceu do céu. Quanta gente vive dentro de uma igreja, mas nunca comeu esse pão. Vive dentro de uma igreja, mas nunca bebeu dessa água. O profeta Amós disse assim, capítulo 8, versículo 11: haveria fome na terra e sede, mas não de pão e água, elementos físicos, farinha, H2O. Não, o profeta Amós, ele está sendo usado por Deus. Haveria fome, fome da palavra verdadeira, do evangelho verdadeiro, porque o pão e a água é a palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tem como você viver de forró, não tem como você viver de futebol. Você precisa de pão vivo, da palavra viva, porque senão você vai ser um zumbi, vai morrer e vai ser jogado no inferno. Por quê? Porque morreu seco, seco. Profeta Ezequiel, Deus mostrou para ele um vale de ossos sequíssimos, um cemitério de ossos. E Deus perguntou para ele: você acha que esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: para o Senhor não era impossível, o Senhor pode tudo. Mas Deus disse assim para ele: então profetiza para os ossos. Profetiza para os ossos. O apóstolo Paulo fala que em parte falamos, em parte profetizamos. Da nossa boca sai uma palavra de poder. Poder para curar os enfermos, poder para expulsar demônio, poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aí nós vamos tocar o forró do diabo.
Não é? É só começar a pregar o evangelho que o diabo já gosta do seu forró. Ô mundo tenebroso, só gosta de trevas. Depois que acabar no inferno, vai dizer que Deus não é bom? Quem não cala essa boca? A Bíblia diz: cale-se toda a terra diante do Senhor. É só barulho para exaltar o diabo. Vão morrer secos. Porque sem essa palavra não vão chegar a lugar nenhum. O profeta Isaías escreveu assim, capítulo 8: se não andarem segundo essa palavra, andarão pela terra duramente oprimidos, famintos, e quando tiver fome, vão botar a culpa no governo. A culpa é tua. A culpa não é do governo, a culpa é tua. Buscai o Senhor enquanto pode achá-lo. Invocai enquanto ele está perto. A Bíblia diz em Lamentações 3, de que se queixe o homem, queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. Cadê o pão vivo? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o homem está sempre fugindo de Deus, como o povo de Israel, querendo se refugiar em Moisés, o ministério da morte. Eles não obedeceram, eles não creram, apenas queriam milagres. Toda religião oferece milagre, mas só Jesus oferece vida. Porque Jesus falou que até o diabo faria milagres. Creia no pão vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Vou ter que sair daqui. As caixas de som lá de frente aqui, ó. Vou começar a pregar que os endemoniados já ligou lá, ó. Achar outro lugar. Vem um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar? Está tão perto aquele dia. É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando. E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história.
O apóstolo João diz: quem tem Jesus tem a vida. Quem se alimentar desse pão nunca morrerá. Qual é o medo do homem? Morrer. Por isso que você esconde atrás das drogas, da bebida, da prostituição, corre atrás de futebol, de ídolos, de religião, porque ele quer arranjar um jeito dele não morrer. Bebem até sangue. Esses ricos, esses artistas políticos fazem sacrifício de criança, bebem sangue para tentar ter uma vida mais prolongada, mas o homem vai morrer. É o único meio dele não morrer, comer desse pão. Toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura. Aí vem o Papa quer mudar, criou o catecismo. Vem a religião quer mudar, livro da Ellen White, revistinha do Testemunho de Jeová, livro dos Mormons. Todo mundo quer inventar uma religião. Não precisa. Não precisa escrever mais nada. Tudo já foi escrito. Apocalipse diz que se alguém acrescentar qualquer coisa, Deus acrescenta as pragas e as maldições. Não precisa acrescentar mais nada. Não precisa botar tempero. Não precisa botar fermento. Jesus falou que o fermento no pão são as heresias. É a mentira. Aí o bolo cresce. Você vê como a religião cresce no mundo? Tem uma religião em cada esquina para matar você. Para matar você. Mas o dia que você comer esse pão, você não vai ter mais fome. Você não vai ter mais sede. Mas a Bíblia diz, Romanos 1:28, que não querem comer esse pão. Está escrito assim: não se importaram de ter conhecimento de Deus. Não param para ouvir. O apóstolo Paulo fala assim: vão ter tampão no ouvido. Não querem ouvir. Não se interessam em ouvir. Ah, se fosse um artista aqui rebolando. Ah, se fosse um político aqui discursando. Ah, a praça aqui também cheia. Vai escutar um artista? Vai escutar um jogador de futebol? Que não tem nada para te oferecer? Nada. E a multidão corre atrás. Aí correram atrás de Jesus, porque ele multiplicou pães, encheu a barriga deles. Mas Jesus está falando: olha, vocês estão trabalhando à toa. Vocês estão trabalhando à toa. Vocês vão morrer e vão acabar no inferno. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. O que adianta você viver nessa vida? Conquistar carros, casa, ter saúde e passar a eternidade no inferno. O que adiantou? Não comeu desse pão, não bebeu dessa água, preferiu ser um zumbi na terra. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, ele tinha tudo. Todos nós saímos de Deus. Deus deu tudo que nós precisamos: corpo, alma e espírito. E ainda ofereceu o filho de graça. Quem tem maior amor do que esse? De dar o seu próprio filho para salvar outra pessoa. Filho pródigo saiu de casa achando que podia encontrar algo melhor longe do pai. Pegou sua herança e foi gastar com prostituta. Pegou sua herança, foi gastar com as bebidas, com as drogas, com a festa. E festou a noite inteira. Foi pro baile, foi pro forró, foi pro funk, foi pro rock, foi pra cocaína, foi pra maconha, foi pra cerveja, foi pra cachaça. Gastou tudo. Depois que ele gastou tudo, perdeu os amigos. Depois que ele não tinha mais dinheiro, os amigos fugiram. Aí a solução foi trabalhar.
Jesus está falando, trabalhai. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Uma coisa que Deus odeia é vagabundo. Vagabundo não trabalha. O vagabundo é igual o diabo. Fica andando pela terra e passeando por ela. Só procurando coisa errada para fazer. Trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Nós somos eternos. Corpo, alma e espírito. Ou vai ser jogado no inferno, ou vai para o céu. O corpo e a alma. Você vai acreditar em quem? Religião? Morreu, acabou? Você vai acreditar em espiritismo? Que depois você volta em outro corpo? Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus morreu e voltou no mesmo corpo. Ele deu prova disso. Se você crê em mim, ainda que você morra, viverá. Eu o ressuscitarei no último dia. Quando o filho pródigo viu que ele estava passando fome, e aí ele desejava comer as migalhas que sobrava dos porcos. Você sabe o que é ir pro Rock in Rio? Eu fui no primeiro Rock in Rio. Fui comer migalha de porco. Fui lá no Rock in Rio comer migalha de porco. Você sabe que esse é idólatra do futebol? Eu estava lá no Morumbi, vendo Palmeiras e São Paulo, comendo migalha de porco. Futebol é migalha de porco. Futebol é migalha de porco. É resto de porco. E foi isso que o filho pródigo arranjou para comer. Desejava. Ele desejava comer. Mas não mata a fome. O que mata a fome da nossa alma é o pão vivo que desceu do céu. Fala, Deus! Quando ele viu, assim, irmão, quando ele viu que ele estava com fome, quando ele percebeu que ele estava com vontade de cometer suicídio, que ele estava com vontade de matar sua mulher, que ele estava com vontade de matar seus filhos, eu já fui chamado para orar por um pai que o diabo falava para ele: mata seus filhos. Aí você tem que ir lá expulsar o demônio. Se não, mata mesmo. Esse dia eu vi a notícia que o marido, o pastor, matou a mulher amarretada. Que raio de pastor que é esse? Pastor que não conhece Jesus, tem um monte por aí. Está cheio deles, usando a Bíblia, vendendo pão. Mas ele mesmo nunca comeu do pão vivo. Porque esse pão não depende do que eu sou. Esse pão não depende do que eu tenho. Esse pão veio do céu. Foi dar vida ao mundo. Deus me tirou de um hospital psiquiátrico. Era louco, demoniado, cheio de drogas. Deus me tirou da cadeia. Bandido, mentiroso, mau caráter. Mas depois que você come, depois que você alimenta desse pão, você não quer mais saber do diabo. Você não quer mais saber do diabo, não. Depois que você bebe dessa água, você não vai querer mais saber de cerveja. Cerveja é xixi do diabo. Beba desse pão. Coma desse pão. Beba dessa água. Você não vai pensar mais em morte. Você não vai desejar mais a morte. O profeta Elias desejou a morte. O filho pródigo, longe da casa do pai. Elias, fugindo da morte. Eles ouviram uma voz: volta. Volta para a presença de Deus. Volta para a casa do pai. Ele não teve saudade da casa.
Ele não teve saudade do Pai, porque nós, no pecado, nós não queremos saber de Deus. O que levou o filho pródigo a voltar para a casa do Pai foi a fome. Foi a fome. Você sabe que é doer o estômago de fome? Imagina a alma. Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. O que foi que Jesus falou? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Coma desse pão, bebe dessa água. Jesus perguntou para eles: vocês não querem vir a mim para vocês terem vida? Você vai continuar se drogando, se prostituindo, bebendo cachaça até morrer? Até morrer e ser jogado no inferno? A Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Joga fora. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Joga fora seu Deus de gesso, seu Deus fabricado por mão de homens. Joga fora. Você precisa do Deus vivo. Você precisa do Deus vivo. O nome é Emanuel, descrito em Isaías 7, verso 14. É Deus dentro do homem. Deus habitando dentro do homem. Jesus falou: convém que eu vá, porque quando eu for, eu rogarei o Pai enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, o mundo não vê, o mundo não pode recebê-lo, mas vós o conheceis, porque estará convosco. Ele habitará dentro de você. O Espírito Santo de Deus é o próprio Jesus habitando em nós. É isso que muda o homem. É isso que vai salvar você. Quando Estevão pregou, tentando fazer com que eles acreditassem que Jesus era o pão vivo, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias, o Salvador, eles rangiam os dentes. Não, porque quem vai me salvar é Maria. Não, porque quem vai me salvar é o Espiritismo, é o Exu. Não, porque quem vai me salvar é o Buda, é Ellen White. Coisa nenhuma. Nenhum pecador pode salvar outro. A própria Maria disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tinha um Salvador porque também ela era pecadora. Todos os homens pecaram, todos. A Bíblia diz: não há um justo sequer, nenhum. Todos estão debaixo do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tendo paz com Deus, somos justificados pela fé. Não adianta trabalhar apenas para comprar alguma coisa. Não adianta viver apenas para encher a barriga. A alma tem que estar cheia do Espírito. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Enchei-vos do Espírito, não apagueis o Espírito, o qual foste selados para o dia da redenção. Para de buscar dinheiro, busca o poder de Deus. Para de buscar os desejos da sua carne. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Separe-se desse mundo. O mundo está indo para o inferno.
Separe-se desse mundo. Jesus fala em João 17: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Guarda-os em teu nome. Deus só pode guardar aquele que o Pai trouxe. Jesus falou: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu, porque o mundo está servindo ao diabo. A igreja serve ao Senhor Jesus, e o mundo serve ao diabo, o Deus do futebol, o Deus da cachaça, o Deus da política, o Deus das religiões. Por isso que o mundo está desse jeito, porque não tem Jesus. Jesus falou: o mundo me odeia, este mundo tem ódio de Jesus. Eles gostam de políticos. Bota lá o político acima de Jesus, coloca Maria acima de Jesus. Essa religião furada. Acima dele ninguém. Passar na frente dele, coitada da Maria, vai ser fulminada. Ninguém passa na frente dele, porque ele é Deus. Ninguém está acima dele, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim. Filho pródigo teve fome. Foi isso que fez ele voltar para Deus. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu sei que tem comida. Que adianta comer comida estragada? Um dia o profeta Eliseu estava com o povo no meio do deserto, e o povo com fome, e eles fizeram lá um ensopado e puseram uma erva amarga, uma erva venenosa. E aí o povo começou a passar mal, e se eles comessem aquilo eles morreriam. Aí chamaram o profeta Eliseu. O profeta Eliseu falou: faz o seguinte, pega um pouco de farinha e joga nessa sopa. Aí a farinha é a palavra de Deus. É da farinha que se faz o pão. E o pão sem fermento, pão sem heresias, um pão sem mentiras. Quanta gente que vai para o inferno porque gosta de viver na mentira, gosta de uma religião mentirosa, só para viver no pecado. E aí diz que tem Deus? Tem não. Jesus veio para libertar o homem da mentira. Ele veio desfazer as obras do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ninguém que está vivendo na mentira está comendo do pão verdadeiro. O pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele se chama a palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse 19. Por que você não lê a Bíblia? Fica perdendo tempo com Facebook, WhatsApp, só fofoca do diabo. Por que vocês não leem a Bíblia? Se alimenta desse pão, beba dessa água, para você não ser enganado. Nós não temos saudade de Deus, nós temos fome. É a fome que vai matar-nos. Ou a gente come ou a gente morre, ou a gente bebe ou a gente morre. Não tem para onde escapar. Vai mudar de sexo. Mudar de sexo não vai matar a fome da alma. Ganhar na loteria não vai mudar a sede da alma. Nossa alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42. Por que você está perturbada, minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nossa alma precisa se alimentar da palavra verdadeira que vem do céu. Quando o filho pródigo chegou em casa, o pai estava esperando para um banquete. Salmo 23. Senhor é meu pastor, eu não necessito de nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Palavra de Deus. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Espírito Santo, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você não é felicidade? Ter a presença de Deus é a maior felicidade que o homem pode encontrar. O reino de Deus, escreveu o apóstolo Paulo, não é comida e nem bebida, mas sim paz e alegria no Espírito Santo. Como é bom ter paz e alegria no Espírito Santo. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Salmo 23. Tem uma mesa preparada para você sentar com Jesus. Isaías 1:19. Se quiseres ouvir, comereis o bem dessa terra, mas se recusar e for rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esta palavra, ela levanta e derruba. Essa palavra edifica, mas também destrói. Jesus falou: aquele que cair sobre essa palavra, sobre essa pedra, ele vai ser despedaçado. Se essa pedra cair sobre ele, ele vai ser reduzido a pó. Não lute contra Deus. Coma desse pão e beba dessa água. Deus apareceu para o profeta Ezequiel e deu um livro e disse para ele: coma as palavras que eu estou te dando. Na boca foi doce, mas quando chegou no estômago, teve que fazer uma limpeza. Porque quando essa palavra entra na nossa alma, você não quer largar do futebol, você não quer largar da cachaça, mas o Espírito Santo te liberta. Ela fica amarga, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Alimente a sua alma, ouvindo a palavra de Deus. Alimente a sua alma, não deixe o diabo te matar. João 10:10. Jesus falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Os anjos lá no céu estão preparados, prontos para cantar em nossa vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu a pena esperar, valeu a pena
que sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Lá na frente tem uma feira lá. Vamos dar uma volta aí. Hoje venho te falar de um Deus que verdadeiramente pode confiar. Enviou seu filho só pra te salvar. Não existe outro Deus, Ele é soberano, pode acreditar. É um Deus do impossível que começa a operar. Levanta os mortos, por onde vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Sábados e domingos. Vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. A feira do rolo aqui, pequena. Operando quem impedirá. Nossa, fedor de esgoto. Tá doido? Suas mãos, o adorem esta obra, dê brado de vitória. Recebo agora sua bênção em nome de Jesus. Seu inimigo cai por terra e o céu se alegra, pois nada pode te impedir de receber a bênção hoje aqui. Levanta os braços por esse inferno, vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos por esse inferno, vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem Aqui do lado aqui é a igreja adventista. A escola adventista é a igreja. Prédio grande. vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos por onde inferno, vai no canto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Dá uma parada aqui. Aí, ó. Olha o som que tava atrapalhando a pregação aí, ó. Misericórdia, hein? Isso aí é o mundo. Pegar umas bananas aqui na feira, aqui, aproveitar que é barato aqui. Amém? Mostrar um pouquinho da feira aí.
Sacão de laranja. Só fruta bonita. Se quiserdes ouvirdes, comereis o bem dessa terra aí, ó. Quanta coisa boa que Deus fez, né? E o homem comendo lixo, se drogando, cigarro, bebida. E olha quanta coisa boa. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.